Olá a todos! Estamos aqui para começar então mais uma aula de farmacologia básica aplicada. Hoje nós continuamos na questão do sistema cardiovascular e vamos estar abordando a questão dos fármacos bloqueadores dos canais de cálcio. Bom, então nas aulas passadas nós vimos a questão da hipertensão arterial sistêmica, a questão de ser uma relação de força sobre área, do qual gera então uma tensão muito grande sobre as paredes dos vasos, podendo rompê-los. E isso faz com que a pessoa fique suscetível a ter alguns problemas de saúde bem sérios, como a questão do infarto agudo do miocárdio e também a questão envolvendo um derrame cerebral, o famoso AVC. E vimos as principais variáveis que atuam na questão do controle da pressão arterial, que é a questão do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Lembrando que ainda temos uma outra variável, que é a frequência cardíaca, que tem uma relação direta com a questão também da resistência vascular periférica. E hoje nós vamos estar abordando mais uma classe de medicamentos que atuam sobre a questão da resistência vascular periférica, que são os fármacos que atuam dilatando os vasos, impedindo a contração muscular da musculatura lisovascular. Pois bem, então estamos falando nada mais nada menos de uma classe de fármacos chamados bloqueadores dos canais de cálcio, que é uma classe de medicamentos amplamente utilizada, apresenta bom perfil terapêutico em termos de reversão da hipertensão arterial, e também com baixos efeitos colaterais significativos. Também é usado, além da hipertensão arterial, para os casos de angina pectoris, porque também algumas classes específicas promovem uma vasodilatação seletiva dos vasos que irrigam o coração, revertendo essa situação clínica adversa. E nós temos a presença de vários aspectos químicos e farmacológicos relevantes na sua preparação, que são importantes para conhecer, porque às vezes muitos fármacos acabam perdendo seu efeito por causa das características químicas que eles apresentam. E os bloqueadores de canais de cálcio não são diferentes com relação a isso. E considerando a questão da estrutura química e atividade desses fármacos e a sua interface com a farmacologia, o que nós temos? Então, as diferenças entre os diferentes tipos de bloqueadores de canais de cálcio, a questão de vantagens e desvantagens que eles apresentam do ponto de vista químico-farmacológico, e além disso, saber a empregabilidade para algumas situações clínicas em especial. Por isso, então, o tema da aula de hoje, bloqueadores de canais de cálcio, e nossos objetivos: entender os aspectos químicos farmacológicos envolvidos na diferenciação dos diferentes bloqueadores de canais de cálcio, compreender os aspectos relacionados à determinação de doses, esquemas terapêuticos do ponto de vista químico-molecular e farmacológico, e entender as características físico-químicas que afetam a estabilidade desse produto, sendo um fator decisivo, porque muitas vezes as pessoas têm prescrição correta, fazem uso correto, têm boa adesão, mas o jeito que ela guarda o medicamento faz com que ela perca o efeito desejado. Então será uma aula expositiva, do qual a gente também depois apresentará situações, problemas para a solução dos mesmos. E o conhecimento prévio, a fotólise, que é a ação da luz sobre algumas moléculas, e a questão da sua degradação molecular. Pois bem, vamos ver então o que nós temos na literatura científica relacionado especificamente a esta questão. Então nós temos os canais de cálcio presentes no nosso organismo, encontrados em diversas células e que desempenham os mais variados papéis. Dentre os papéis atribuídos aos canais de cálcio, nós temos a questão glandular de liberação de substâncias, como acontece, por exemplo, no pâncreas para a liberação de insulina. Nós temos as ações neuronais, que incrementam a transmissão de impulsos nervosos, e temos a questão muscular, onde a contração do músculo está diretamente ligada à entrada de cálcio para o citoplasma das células. E dessas funções que eu falei, cada uma está relacionada a um tipo de canal de cálcio, que são canais, é bom frisar, voltagem independentes. Quais são os tipos que nós temos? Nós temos a classificação dos canais de cálcio em 3 situações: os canais de tipo L, os de tipo T
e os de tipo N, cada um desempenhando uma função específica que, como eu disse para vocês, podem ser glandular, associada a glândulas, pode ser neuronal, associada à questão de transmissão de impulsos nervosos com uma certa velocidade, e pode ser no músculo, relacionada à questão da contração muscular. E aqui, para ilustrar, temos a imagem de um canal de cálcio. São, então, estruturas que se encontram na membrana das células e são responsáveis pelo controle do influxo de cálcio para o interior do citoplasma e atendem segundo a necessidades e demandas. O músculo, por exemplo, quando necessita contrair, os canais se abrem. Quando você tem uma necessidade de uma atividade neuronal com uma certa intensidade, no sistema nervoso central, os canais vão atuar também. E quando você tem um certo estímulo para a atividade de uma glândula, também há uma regulação nesse sentido. Por exemplo, a insulina é liberada mediante a entrada de cálcio para o interior das células. Então, quando eu tenho uma alta taxa de glicemia no meu sangue, um dos sinais que é levado para o pâncreas é que os canais se abram para, então, ocorrer a liberação da insulina para a regularização da atividade glicêmica. E, ainda com relação aos canais de cálcio, como mencionei anteriormente para vocês, nós temos 3 tipos. Temos os canais de cálcio, que são do tipo T e do tipo N. Os canais T e N são localizados, regiões neuronais, diferenciam-se pela questão da liberação de alguns tipos de neurotransmissores e algumas ações específicas dos neurônios, e os canais localizados nas glândulas, que também são do T e N, cumprem papel de liberação de substâncias, a qual a glândula se dedica à atividade, e se diferenciam em localizações que nós temos, por exemplo, a questão da hipófise, por exemplo, da tireoide, e a questão do pâncreas, cada um tendo uma configuração diferente. Isso para que não se tenha uma desregulação completa frente a alguma atividade que venha acontecer no nosso organismo. Então, por isso que acabam sendo canais diferenciados e especializados. Os canais que mais são de interesse na questão cardiovascular são, por sua vez, então, os canais do tipo L, que são os canais encontrados na musculatura cardíaca. Então, é responsável pela questão da atividade muscular, incluindo o batimento cardíaco, e principalmente envolvendo a questão da musculatura lisovascular, no qual o estímulo do canal de cálcio tipo L vai fazer com que um determinado vaso sofra contração, ou seja, contração da musculatura lisovascular. Então, trata-se de uma variável de interesse para o nosso estudo atual. Por quê? Porque a gente sabe que um vaso constrito leva ao aumento da pressão arterial e, se for persistente, pode levar a um quadro de hipertensão arterial sistêmica. E se eu conseguir meios, então, de bloquear os canais de cálcio tipo L da musculatura lisovascular, o que acontece? Eu passo a não ter essa constrição e mantenho um grau de dilatação que reduz o valor da pressão arterial para níveis aceitáveis e impede que a pessoa tenha, então, a ocorrência da hipertensão arterial sistêmica. Então, por isso que a gente chama de bloqueadores de canais de cálcio, porque não permite a entrada do cálcio nas células da musculatura lisovascular, impedindo a sua contração e mantendo-a dilatada, a ponto de reduzir quem? A resistência vascular periférica. Ainda sobre as questões teóricas, então, nós temos essas diferenças, como comentei com vocês, Então, os canais de cálcio atuam especificamente sobre certas subunidades constituintes de cada tipo dos canais de cálcio que eu apresentei para vocês. Por isso que a gente não tem reações cruzadas, Se eu bloqueio o canal de cálcio que atua na questão da musculatura lisovascular, eu não vou interferir no canal de cálcio que libera insulina. Então, são detalhes importantes que faz com que você não tenha um certo risco de ter efeitos adversos mais graves. Então, os canais de cálcio apresentam essas diferenças, essas particularidades,
divisão em domínios, né, proteicos e anatômicos também, né, de constituição física, né, que faz com que eles sejam mais específicos. E só recordando, então, que o canal de cálcio que nós temos que atuar, que é interessante para a saúde cardiovascular, é o canal do tipo L. E se o fármaco atua somente nesse tipo de canal de cálcio, poupa, né, o paciente de ter ações indesejadas nos neurônios e também nas glândulas, né? Então, somente, né, para título de ilustração, né, essas variações que existem nos canais de cálcio, né, é o que permite que a gente tenha fármacos que tenham uma boa margem de segurança. E ainda com relação à questão teórica, né, como que se obteve, então, esta questão de obter substâncias que bloqueavam canais de cálcio? A primeira substância que foi observada nesse sentido foi uma substância conhecida como piridina, né? Uma molécula bem simples, mas que em contato, né, em uma certa quantidade com organismos vivos, né, promove uma intensa ação sobre os canais de cálcio. Que tipo de ação? Né? Um bloqueio. Né? E que ela sozinha, né, sendo potente, causava muitos efeitos indesejados, muitos decorrentes basicamente de quê? Né? De uma vasodilatação muito excessiva, que levava a situações, por exemplo, né, de hipotensão, né? Sendo, portanto, né, desagradáveis, né, e talvez até mesmo perigosas para alguns pacientes, né? Porque além da hipotensão, você também teria, né, a redução de algumas atividades, né, que envolvem irrigação importante, como na questão do sistema digestório, onde vasos muito dilatados, né, levariam a um comprometimento do processo da digestão. E foi, então, estudando a piridina, né, que alguns pesquisadores começaram a pensar em moléculas que tivessem algum tipo de atuação, não provocando uma hipotensão severa, mas sim um controle dos níveis pressóricos, evitando, né, situações de hipertensão arterial sistêmica. E foi então, né, que foram feitos vários estudos, né, para se obter então, né, e compreender então, né, essas ações para posteriormente obter então as moléculas que atuam sobre os canais de cálcio, bloqueando-os de maneira terapêutica. Efeitos terapêuticos e na relação então desta questão envolvendo, né, a farmacologia dos bloqueadores de canais de cálcio, o que nós temos? Né? Temos as substâncias diferentes, de ações similares, e que desempenham um papel importante, né, na questão do controle da pressão arterial. Bom, e os fármacos bloqueadores de canais de cálcio, eles apresentam, né, uma certa classificação. Que tipo de classificação são essas? Né? Não é uma classificação que não se baseia na questão estrutural, mas sim no tipo de interação e quais canais de cálcio ele acaba interagindo e tecidos que ele tem maior afinidade no nosso organismo. E a classificação, então, se dá da seguinte forma. Nós temos, né, os fenilalquinominas, as benzotiazepinas e as dihidropiridinas, cuja diferença básica está no tipo de canal que interage e regiões que acabam interagindo. Sendo que, né, a que mais se interessa na questão cardiovascular são as dihidropiridinas. Então, as dihidropiridinas, né, são tipos de medicamentos, né, obtidos a partir de substâncias naturais que foram aperfeiçoadas, né, em algumas delas, né, no qual atuam, né, sobre regiões específicas de canais de cálcio, direcionando sua ação principalmente para a musculatura lisovascular, no qual nós temos dois representantes principais, a nifedipina e a alundipina, sendo que, né, a nifedipina foi o precursor dessa classe de medicamentos, né, sendo uma molécula aperfeiçoada da piridina, e a alundipina, que foi desenvolvida para superar algumas limitações que a nifedipina acabava apresentando. Bom, então, né, voltando à questão da piridina, que deu origem então às dihidropiridinas, né, o que nós temos? Né? A sua intensa ação sobre canais de cálcio e os efeitos que eu mencionei anteriormente, que não eram, né, interessantes por causa de uma dilatação intensa dos vasos
levando a hipotensão, falta de irrigação, né, sanguínea em alguns órgãos e sistemas, né, como, por exemplo, o digestório. Daí, então, é que foi feito, né, algumas modificações na molécula para que se obtivesse, então, o efeito desejado. E as modificações que acabaram sendo feitas foram a inclusão de grupos químicos, né, que deixaram essa região da molécula menos reativa, né, que é a região onde faz a ligação química mais intensa com o receptor em questão. E uma vez que foi regulado essa reação química, não deixando-a tão intensa, passou-se a ter, então, um fármaco que apresentou o efeito terapêutico desejado, causando o bloqueio de cálcio necessário para uma dilatação necessária para a reversão de uma hipertensão arterial sistêmica. Além disso, né, algumas outras modificações moleculares foram importantes para a obtenção desse fármaco, como, por exemplo, a gente pode notar que aqui no caso a nifedipina, né, ela tem o dobro do tamanho da molécula original piridina e não se encaixaria adequadamente, né, no seu receptor para ter a ação desejada. Mas o que foi feito, né? Temos aqui alguns grupos químicos que foram adicionados intencionalmente para fazer com que houvesse uma repulsão e que essa molécula acabasse tendo, né, um caráter, né, plano, um caráter, né, não mais plano, com as duas regiões em regiões, né, em planos diferentes. E assim, então, foi possível, né, ter a molécula que se encaixasse adequadamente. Além disso, né, nós temos que considerar o seguinte: uma vez que, né, essa molécula bloqueia a atividade dos canais de cálcio muscular, ela também pode agir em outros músculos, como a musculatura intestinal, por exemplo. Para não ter o efeito já no intestino e causar constipação, que seria um efeito diverso não interessante, ela acaba então sendo modificada quimicamente e se tornando um pró-fármaco, né? Então, o que acontece? Esta molécula de nifedipina, ela precisa passar pelo fígado para ser ativada, e uma vez então ativada no fígado, ela vai ter as suas ações sobre os vasos principalmente. Isso fez com que se evitasse a ação imediata na musculatura intestinal e, bloqueando a entrada de cálcio na musculatura intestinal, aconteceria o quê? Aconteceria, né, a redução, né, da motilidade, né, dos movimentos peristálticos, contribuindo para um quadro de constipação, né? Claro que, né, o efeito principal da nifedipina é sobre a musculatura lisovascular, mas algum efeito sobre outros tecidos musculares também acaba acontecendo. Bom, então aí as mudanças, né? E aqui, só para mostrar para vocês, né, a questão de um esquema, né, onde mostra os dois planos, né, onde se encontra as duas constituintes, né, da molécula do nifedipina. Então, né, aqui mais uma vez o esquema, né, mostrando que esta região aqui foi adicionada para não ter ação imediata, como por exemplo, né, uma ação já no intestino, certo? Porque se agir no intestino causava constipação, e esta região aqui, então, né, lá no fígado, acabava sendo então removida e a partir de então começava a ter a sua ação desejada. Então esta é um esquema, né, que a gente chama, uma estratégia, a gente chama de latenciação, deixar o fármaco latente para, né, no fígado ser então ativado, né? Então estas foram as intenções e as modificações. Então o que nós temos no nifedipina? Nifedipina é um fármaco que atua sobre canais de cálcio, bloqueando a entrada de canais de cálcio para dentro das células do citoplasma, de células musculares, principalmente as musculatura lisovascular. Uma vez que não entra cálcio, o músculo não se contrai, e se é na musculatura lisovascular, eu tenho reversão do quadro de hipertensão arterial sistêmica. Mas ele podia agir também em outros tecidos, né, como na musculatura lisointestinal. Daí, então, o que acontece? Poderia causar como efeito diverso constipação. Para que isso não acontecesse, foi adicionado, né, uma
região molecular para impedir a interação com o canal de cálcio, né, com o receptor, né, aqui no caso seria receptores, né, e uma vez que isso, então, acontece de não ter essa interação no intestino, quando ele cai na corrente sanguínea e passa no fígado, esta região, então, é removida e assim, então, a molécula fica ativa. Então, né, esta questão dos dois planos, né, que se encontra os constituintes moleculares da nifedipina é essencial. Por quê? Como eu falei para vocês, né, a molécula estando plana não encaixaria no receptor. Daí o que aconteceu? Foi feita aquela modificação química e ela ficou em dois planos, né, uma dobrado, né, uma repulsão que gerou esse dobramento, e aí sim ela consegue se ligar ao receptor. Mas qualquer coisa que afete esta capacidade da molécula de ter esta configuração pode fazer com que ela, né, passe a não ter efeito, caso ela volte a ficar plana novamente. Bom, isso é importante ressaltar por quê? Porque na presença de luz, o que a gente observa? Na presença de luz, a gente observa que a fotólise que acontece, que são as reações químicas que são mais ativas no processo de luz, contribui para a mudança da forma não plana para a forma plana. Por essa razão que a nifedipina é considerada um fármaco fotossensível. O que isso significa? Significa que na presença de luz, ela pode perder a sua constituição química original e isso acarretar em uma configuração estrutural nova da molécula que não interage com o receptor. Resultado, sem efeito clínico e a pessoa susceptível aos problemas da hipertensão arterial, mesmo usando a medicação, que no caso, né, está adulterada. Então, né, a questão da sensibilidade à luz é um problema, né, por isso que ele deve ser, né, guardado e acondicionado em local ao abrigo da luz. E nós temos outras situações também, como a questão, né, de uma absorção que era irregular, que foi corrigido utilizando, né, formas farmacêuticas como a Retard, por exemplo, né, que é um tipo de formulação que a gente chama de liberação prolongada. Vai liberando no intestino lentamente pequenas porções do ativo e fazendo com que os efeitos adversos decorrentes de uma absorção irregular não venham se manifestar. Para corrigir esse problema, né, que acontece principalmente, né, devido a esse grupo aqui, que contém o nitrogênio, que na sua configuração inicial gera repulsão com este oxigênio desse grupo que a gente chama éster, mas que na presença de luz acontece que esse grupo de nitrogênio se desfaz, né, fazendo que a molécula que antes, né, tinha uma conformação, né, de dois planos passa a ter uma configuração de um plano apenas. Essa situação ela foi superada com a troca, principalmente, né, desse grupamento que chama nitroso por uma molécula de cloro, que exerce o mesmo papel, mas porém não tem sensibilidade à luz, né? Então o que a gente observa, né, que na presença de luz, né, não ocorre o que a gente chama de oxidação do nitrogênio, que vai formar NH2, que é menos eficiente na repulsão, né? Nós não temos esse problema acontecendo quando se usa o cloro. Então, por essa razão, esta molécula tem uma estabilidade maior. E esta molécula atende pelo nome de anlondipino, que apresentou, né, a questão de ser mais estável e ter um perfil mais interessante frente à manifestação de alguns efeitos adversos que eram muito comuns com a nifedipina. E quais são os efeitos adversos mais comuns que são atribuídos, né, à questão da nifedipina? Os efeitos, né, mais atribuídos à nifedipina são os seguintes. O primeiro é a questão do pé inchado, né? Muitas pessoas que utilizam nifedipina apresentam um inchaço no pé.
Isso é decorrente do quê? Isso decorre do seguinte, né? Muita gente acha que é excesso de líquido no corpo, mas não é excesso de líquido no corpo. O que acontece é o seguinte, se a gente pegar a região, né, das pernas, né, é uma região no qual, principalmente, o retorno venoso, né, requer, né, uma pressão considerável. E os vasos, né, passam a ter, né, uma certa tendência a ter uma constrição própria nesta região. Além disso, né, temos que considerar, né, que existe uma força gravitacional contra esse movimento, né, esse sentido que tem que ser feito do sangue, né, para retornar, né, ao coração para ser depois bombeado até os pulmões. Então, o que acontece? É uma região de alta pressão. Se eu for aferir a pressão nas pernas, né, a gente vê valores bem elevados, porque ali realmente a pressão é alta. Mas aí o que acontece? Acontece que quando a pessoa usa a nifedipina, principalmente, ela passa a ter uma dilatação, né, considerável nessa região também. E aí junta duas situações. A força da gravidade, né, que empurra o sangue para uma direção, né, e os vasos dilatados, que resulta no final em quê? Resulta num extravasamento de líquido, não de sangue, né, porque o sangue permanece nos vasos, mas um extravasamento de líquido nesta região que resulta no final em quê? No inchaço das pernas. Tem muita gente que acha que se tomar, né, um diurético, que é o tema da próxima aula, vai reverter esse quadro, mas não reverte, porque não é excesso de líquido. É líquido que está se concentrando em uma dada região por uma dilatação excessiva e que, por força da gravidade, acaba extravasando, né, entre as células que constituem, né, a musculatura lisovascular e, desta forma, então, vai se concentrar na região. Quais são as soluções para quem tem esse problema e este efeito adverso, né? Uma das soluções, né, é usar meias elásticas, né, que ajudam, né, a dar uma comprimida nesta região aqui e evitar que esse extravasamento aconteça. A outra é manter os pés, né, na horizontal, ou seja, né, você usa nifedipina e tem inchaço nos pés, que em momentos propícios, né, fique com os pés, né, esticados, né, sentados e com o pé esticado, para que, né, esta pressão exercida, né, não seja tão intensa. Então são duas formas, né, que a gente tem de reverter este efeito adverso que acaba acontecendo, né, que não é um efeito muito grave, porém incomoda, mas se colocar na balança, né, os benefícios que se tem com relação ao efeito cardioprotetor é muito maior do que o inchaço nos pés. E são, né, situações que se pode contornar dessas maneiras. Outro efeito atribuído ao nifedipino também, principalmente, ocorre com menor frequência do nondipino, é a questão da dilatação excessiva dos vasos cerebrais, né? Então, o que acontece? Eu tenho regiões, né, no vaso, regiões vasos cerebrais, que na presença da nifedipina, que consegue chegar no sistema nervoso central, se dilata muito. Daí o que acontece, né? O fenômeno que acontece é o seguinte: essa dilatação no sistema nervoso central, né, leva, né, ao organismo a ter uma certa confusão do que está acontecendo. Primeiro, né, você tem, né, a compressão de nervos, né, que estão presentes no sistema nervoso central, com a dilatação excessiva, e a compressão desses nervos leva à cefaleia, né, e temos, né, uma interpretação errônea do sistema nervoso central, entendendo que a dilatação pode ser um fenômeno inflamatório e acaba trazendo, né, substâncias mediadoras da dor para aquela região, entendendo que se trata de uma inflamação, que na verdade é uma pseudoinflamação. Então essas duas condições levam a processos dolorosos, né? E as pessoas passam a se queixar de dor de cabeça, né? Que é um efeito que precisa ser avaliado com certa
com certo critério, porque se for persistente e insistente, né, talvez a pessoa tenha que trocar a medicação, né. Então são, né, algumas situações, né, os dois principais efeitos, né, que se tem e que precisa ser investigado, né, com relação à nifedipina principalmente. Bom, então, né, temos vários estudos, né, que mostram, né, a importância do acondicionamento correto. Então, tem estudos que mostram que em hospitais onde, né, a nifedipina não é guardada adequadamente e fica exposta à luz e a calor também, né, você tem a fotodegradação e a obtenção agora de moléculas que não fazem efeito, né, e a pessoa vai tomar pensando que está protegida e, na verdade, não está, né? E essa fotodegradação, como eu comentei para você, se dá, né, por essa repulsão do grupo nitroso com a função éster, né, da outra constituinte da molécula. E que, na presença, então, de luz, né, o que acontece? Esse NO2 vira NH2, né, um processo de perda de oxigênio, que faz com que essa repulsão não seja tão intensa e que a molécula fique planar novamente, né? Então é muito importante, né, seja em unidade básica de saúde, seja hospital, seja em casa, e também, né, volta a frisar a questão da importância de um agente comunitário de saúde na questão, né, dos medicamentos, de orientar as pessoas a guardarem adequadamente em casa também esses medicamentos. Bom, então, né, temos, né, todas essas questões, né, envolvendo então a estabilidade e tudo mais, que são também aspectos, né, que devem ser considerados. Correto? Bom, então o objetivo da aula de hoje é entender os aspectos químicos envolvidos, né? Então nós temos desde um fármaco ser direcionado para uma certa atividade, até a questão da sua estabilidade também, né? A questão, né, de esquemas terapêuticos, né? Esses fármacos são usados, né, de 2 a 3 vezes ao dia, depende muito, né, da condição clínica do paciente, né? E se dá pelo fato, principalmente, né, de ter uma boa lipofilia, que faz que seja usado, né, poucas vezes ao dia, né? E a estabilidade é afetada, né? Então nós temos, né, a condição do fármaco ter uma certa configuração estrutural química que na presença de luz e calor acaba se desfazendo, correto? Então, gente, verifique no ambiente virtual a atividade a ser feita. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado.